Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos responder a questão 39 da prova da SCSEX do ano de 2022. O problema diz o seguinte: considere as amostras com 5 números inteiros positivos com as seguintes propriedades. Somente 3 desses números são iguais, a média aritmética é igual a 10, a mediana é igual a 12, que é a terceira condição. Para cada amostra, seja x, y, z o conjunto dos seus elementos distintos. Então, o número máximo de possíveis conjuntos x, y, z é... Tá, a primeira observação é que, como ele está dizendo para a gente que nós temos três... Né, primeiro, a amostra tem 5 elementos, 3 desses números são iguais e a mediana é igual a 12. Isso significa que nós temos 3 elementos que são iguais a 12, né? Porque a possibilidade seria o seguinte, por exemplo, eu poderia ter um caso A, A, A e B, C. Eu vou supor aqui B menor do que C, certo? Poderíamos ter também assim, B, A, A, A e C, ok? Uma outra possibilidade seria B, C, A e A. Nesses três casos aqui, são as três possibilidades, nós temos que o A, ele é exatamente a mediana, certo? Então, o nosso A vale 12, certo? Então, nós temos que 3 vezes 12 mais B mais C, isso aqui dividido por 5 tem que dar 10. Então a conclusão é que B mais C tem que ser igual a 50 menos 3 vezes 12, que dá 36, certo? Isso aqui temos que vale 14. Então, B mais C é igual a 14. Por que eu estou fazendo isso aqui? Veja, nós devemos descobrir os possíveis valores que a soma vai dar 14. Já que nossa amostra tem 5 números inteiros, só que apenas 3 números distintos, certo? Para a gente saber a quantidade de subconjunto, nós devemos saber a quantidade de amostra que podemos obter, sabendo que um dos valores dessa amostra é 12, certo? Então nós precisamos saber os valores possíveis dos outros valores, que vai dar 14, sabendo que nenhum desses valores pode ser igual a 12 e que também todos esses valores são maiores do que zero. Porque aí nós vamos ter a quantidade de subconjuntos possíveis, né, da terna XYZ, né? Por exemplo, quando a gente olha aqui, por exemplo, ó, eu vou fixar já o primeiro valor, que é o 12 da nossa terna, certo? Que ele vai sempre estar lá. Aí aqui eu vou extrair, certo? Os dois valores que a soma vai dar 14. Lembrando que tanto o B quanto o C, tanto o C, tanto o B tem que ser diferente de 12. E também diferente de 2, porque se o B for 2, o C teria que ser 12. Só que o 12 já é o valor de A. Então, esses casos aqui nós temos que descartar, certo? Esses casos aqui temos que descartar e vice-versa, né? Tem que ser diferente de 2 também, né? O C também tem que ser diferente de 2 pelo mesmo motivo. E o B também tem que ser diferente de 2, certo? Então vamos listar aqui todas as possibilidades. É só uma forma de fazer, pode ser listada ou vou fazer um outro cálculo, eu vou fazer mais na frente. Então, listando todas as possibilidades nós temos. Vou começar supondo que o B é menor do que C, porque isso aí não faz diferença pra gente, tá? Quem é maior, quem é menor. Eu só estou listando. Então, por exemplo, o B não pode ser 0, certo? Porque os números são inteiros positivos. Então, eu vou começar com B igual a 1. Quando B for 1, o C tem que ser 13. Então, aqui eu já tenho uma possibilidade. Outra possibilidade seria 12. Lembrando, não pode ser 2, então tem que pular para 3. Então, 3 e 11, certo? Temos outra possibilidade. Uma outra possibilidade seria 12, 4 e 10, certo? Nós já temos 3 possibilidades. Outra possibilidade seria o 12, né? 5 e 9.
Uma outra possibilidade, 12, 12, 6 e 8, ok? 1, 2, 3, 4, 5, não temos mais possibilidade, né? Porque a outra possibilidade seria o 7, 12, 7 e 7. Só que também o B tem que ser diferente de 7 e o C diferente de 7, devido à nossa primeira condição, né? Somente 3 desses números são iguais, então nós temos que excluir o caso onde B é igual a 7 e o C é igual a 7, porque 7 mais 7 é 14. Então, sendo assim, as únicas possibilidades são essas 5, né? E aí, nesse caso, o nosso gabarito é a letra B. Nós temos 5 possibilidades, né? Uma outra forma de resolver esse problema, olhando para essa soma aqui, B mais C igual a 14, é resolver, né? Encontrar a quantidade de soluções inteiras desse problema, né? Como assim? Nós temos que B mais C é igual a 14. Nós sabemos que tanto B é inteiro maior do que zero e o B também é inteiro maior do que zero. Então, se chamarmos o C igual a um C1 mais 1 e o B igual a um B1 mais 1, né? Onde esse C é inteiro maior ou igual que zero, né? O C1 e o B1 são inteiros maior ou igual que zero. Né? E aí nós garantimos a condição de que tanto B quanto C vai ser maior do que zero, substituindo aqui nessa equação, né? Quando fizermos a substituição, nós vamos ficar com C1 com B1 mais C1 igual a 12. E aí nós devemos encontrar o número de soluções possíveis, né? Para encontrar dessa equação, o número de soluções inteiras possíveis dessa equação. Só uma forma para lembrar, né? Como é que nós fazemos isso? Quem não lembra, basta pegarmos... Basta pegarmos a permutação de 3 elementos com repetição de 12 elementos de uma parte e repetição de um elemento do outro. Então, nesse caso, nós temos 13 fatorial dividido por 12 fatorial, 1 fatorial. Nesse caso, dá 13 quantidades possíveis. Só que dessas 13 aqui, nós devemos excluir o caso 6 e 6, certo? Devemos excluir o caso 6 e 6, nós já excluímos esse. Nós devemos excluir o caso também, que é quando o B for 1, certo? Quando o B for o B1, aqui ó, quando o B1 for 1, né? Quando o B1 for 1, o B vai ser 2 e o C, nesse caso, seria 12 para dar 14. E excluir o outro caso também, né? Que quando o C1 for 1, aí o C seria 2, né? E o B seria 12, então teria 14. Então nós temos que excluir o caso 1 e 11, para esse caso, e excluir o caso 11 e 1, né? Então nesse caso nós ficamos com 10 possibilidades. Só que dessas 10 possibilidades, nós temos os casos que se repetem, igual o 1 e 11 e 11 e 1. Né? Por exemplo, nós vamos ter o 10 e 2, né? Que o 10 e 2 é dar 12 e o 2 e 10. Então, nós temos 5 possibilidades, então nós devemos dividir por 2. Nesse caso, nós ficamos com 5 possibilidades, né? Que é a solução desse problema. Tá? Só para relembrar, né? Como é que chega nessa expressão. Veja, nós sabemos que queremos encontrar números inteiros que maiores do que zero, né? Cuja soma dá 12. Então a possibilidade seria, por exemplo, eu vou separar aqui em 12 unidades, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12 unidades. Essas 12 unidades estão separadas por um sinal de mais que eu vou representar com azul. Então veja, as possibilidades que eu tenho, né, dessa soma da 12 são as permutações desses tracinhos em vermelho com esse tracinho em azul. Né? Porque, por exemplo,
Aqui eu tenho no caso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Uma solução, né? Seria B1 igual a 6, uma solução dessa equação aqui, B1 mais C1 igual a 12, seria B1 igual a 6 e C1 igual a 6. Uma outra solução é eu mover esse tracinho aqui, permutar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Colocar um tracinho azul aqui. 5, aí 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? E já mudei de posição aqui também. Então, nesse caso aqui, o B1 seria 5, né? E o C1 seria 7, né? Então, o número de soluções possíveis, né, dessa equação, o número de soluções inteiras dessa equação, nada mais é do que eu fazer a permutação desses elementos aqui. No total, eu tenho 12 tracinhos de vermelho mais um azul, então eu tenho 13 elementos. Então, vou permutar esses caras, só que como os vermelhos se repetem, né, os vermelhos se repetem 12 vezes, então tem que dividir por 12 fatorial. E o azul ele repete apenas uma vez, né? Quer dizer, não tem repetição, é só ele mesmo, né? Uma vez que ele aparece. Então, dividido por um fatorial. Que nesse caso nós ficamos com 3 do mesmo jeito. Certo? Só para lembrar. Claro que não precisa, né? Mas no caso se tivéssemos vários valores ou mais de um, não fosse apenas o B1 e o C1 e esse a soma aqui fosse um número maior, então provavelmente teríamos mais soluções e aí não daria para listar todas elas. No caso do nosso problema é simples, né? Dá para você listar rapidão na hora da prova e chegar na solução do mesmo jeito, certo? Então, é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês, né? É uma solução, ela dá para fazer rápido, né? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado da aula e até o próximo vídeo.